Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, ó, tem vídeo inédito todos os dias aqui e muitas novidades nos próximos dias, eu garanto. Vamos falar da volta do futebol? Tá acontecendo. Apesar do impasse aí entre o governador de São Paulo e a CBF, o Paulistão, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão confirmados e a gente precisa falar a respeito. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se, dê o teu like, já vai comentando e vamos juntos. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, já confirmou que o Campeonato Brasileiro retorna a partir do dia 9 de agosto. E me parece que isso é irrevogável, vai acontecer de qualquer forma. A Série B no dia 8, um dia antes, e a Copa do Brasil 26 de agosto, no final do mês. Só que tem muita coisa para ser resolvida até lá. A gente está falando de cerca de 30 dias. Será que todas as equipes já estão treinando no Brasil? Os estaduais não retornaram, apenas o Campeonato Carioca e o Campeonato Catarinense, que já tem data, tá para voltar essa semana, mas precisa ver se isso realmente vai acontecer. E o que acontece também em relação a esse debate? O Flamengo, que começou a treinar antes dos demais e já entrou em campo, e que é o cotado, favorito, né, a conquistar o título, pode estar ganhando uma vantagem física em relação a outros clubes, que não conseguem realizar o seu treinamento e nem jogos em nível de competitividade. A dupla Grenal também, lá no Rio Grande do Sul, começou o seu treinamento antes, depois acabou entrando em litígio com o governador do estado, ameaçou ir para Santa Catarina, está aguardando uma posição até o fim de semana, mas essa alternância, né, de que uma hora é liberado, outra hora é retido, isso pode prejudicar a equipe fisicamente. E, obviamente, todos esses clubes querem voltar a campo o quanto antes, porque sabem que o principal concorrente de todos os outros clubes do Brasil, que é o Flamengo, já voltou e pode ter uma vantagem, como eu disse, física, além da técnica, né, pelo elenco que tem, pelo time que tem no Campeonato Brasileiro, e nas outras competições, né, mas a gente falando de Brasileiro e Copa do Brasil, que são os grandes objetivos aqui, né, nas competições nacionais. Agora, teve uma treta, né, nesse começo de semana, porque o governador de São Paulo, João Dória, ficou um pouco contrariado em relação a esse anúncio da CBF de que o Campeonato Brasileiro retornaria dia 9 de agosto. Segundo ele, o governo do estado não foi consultado e ele não concorda que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro comece antes do encerramento dos estaduais. Pois bem, aí a gente tem que separar algumas coisas, né? Porque a CBF, inclusive, rebateu com uma nota dizendo que todas as decisões foram tomadas com anuência de 19 dos 20 clubes da Série A. O Atlético Paranaense não concordou num primeiro momento, porque não teria como jogar na sua cidade, de acordo com a situação que ocorre nesse momento em Curitiba, mas os outros 19 não só concordaram, como querem que volte o Campeonato Brasileiro, numa logística que a gente ainda vai precisar entender, porque a gente sabe como a dificuldade da Covid-19 aqui no Brasil, ela está impondo aí para você se locomover. E o Brasil é muito grande, é continental. Mas enfim, a CBF emitiu essa nota argumentando que tudo foi combinado, inclusive com os clubes de São Paulo, que são 5 representantes na Série A. O Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, aqui da capital, o Santos e o Bragantino, de Bragança Paulista. Esses clubes concordaram com a volta e aí a gente precisa também recuperar uma informação de que, embora o governador João Dória tenha dito isso, imagino que não seja da alçada do governante definir qual competição deve começar ou terminar antes de qual. Não cabe ao governador de São Paulo. Ele precisa sim coordenar junto com a sua vigilância sanitária e os seus governantes ali, os seus secretários de saúde, se as liberações para o retorno dos treinamentos, como vem acontecendo aqui no estado de São Paulo, e consequentemente depois da volta dos campeonatos. Agora, voltando ao futebol, não diz respeito ao governo do estado qual competição deve começar ou não. O fato é que o Campeonato Paulista deve ser encerrado antes do início do Brasileiro. Isso se a gente fizer um exercício de que nos próximos dias a Federação Paulista, que realmente vem trabalhando com os clubes numa retomada segura, com protocolos sendo seguidos gradativamente, né, com os jogadores indo até os CTs, sendo testados primeiro individualmente para só depois fazerem trabalhos coletivos, tudo naquele planejamento que a gente considera o mais adequado dentro de todas as dificuldades, para que só depois se pense numa retomada do futebol.
esse processo todo, ele talvez seja um pouco abreviado, porque a federação e os clubes imaginavam que pelo menos 30 a 40 dias, né, desse retorno seriam necessários para o retorno de uma competição como o Campeonato Brasileiro e até mesmo o Campeonato Paulista. Mas é que esse anúncio para a volta do Brasileirão atropelou um pouco as coisas. Então, nos próximos dias, a federação e os clubes devem anunciar o retorno do Campeonato Paulista para o final desse mês já, por volta de 25 a 26 de julho. E aí você terá 15 dias para 6 datas. Será que vai ser possível? Eu acho que ainda assim os clubes vão tentar encaixar essas datas do Campeonato Paulista antes do início do Brasileiro. Vai ser daquele jeito apertado, vai ser jogos, se não em 48 horas, em 72 horas. Algumas equipes vão ficar pelo caminho, né? Porque nessas 6 datas você tem 2 jogos da fase de grupos e depois as fases de mata. Daqui a pouco alguma fase que não tenha jogos ida e volta para você de repente diminuir o número de datas, embora a federação né, mantenha a ideia de preservar o regulamento inicial, mas esse reinício do Campeonato Brasileiro, que pelo que a gente está vendo não tem mais chance de volta, de ser outra data, começando dia 9 de agosto, ele vai fazer com que o Campeonato Paulista comece imediatamente. E aí o que está acontecendo? Os clubes estão preocupados, né? Por quê? Porque eles estão treinando há uma semana, 10 dias, e se isso for confirmado é daqui 15 dias, 20 dias já, o reinício de um campeonato. O que também vai ser importante para a questão ritmo de jogo, para você não entrar no Campeonato Brasileiro sem ter disputado nenhuma partida oficial. Então isso também vai ser necessário. O fato é que o governador realmente não tem que se meter nessa questão de definição de competições, isso cabe à CBF, federações e também aos clubes. Ele tem que preservar, sim, pela questão de saúde local do município e dos estados, né, dos municípios, né, juntamente com seus prefeitos, e autorizando o retorno do futebol, isso aí vai caber dentro das definições, como eu disse, da CBF, que está definido aí que o campeonato volta no dia 9 de agosto. Então preparem-se, o Campeonato Paulista deve voltar antes do final deste mês e mês que vem a gente já tendo a bola rolar para o Campeonato Brasileiro. Agora eu tenho muitas dúvidas sobre como esse Brasileirão vai acontecer. Embora os clubes tenham autorizado, ou permitido, ou aceitado o fato de jogar até mesmo fora das suas cidades, se os governos locais não autorizarem partidas naqueles municípios, vai haver um desequilíbrio técnico, né? Outra questão cogitada é de daqui a pouco você adequar uma tabela de que vamos lá, o São Paulo aqui na capital paulista vá para o Nordeste e lá ele enfrente o Ceará, o Vitória, o Bahia e o Fortaleza, times da Série A, para aproveitar, assim como esses clubes também lá do Nordeste cheguem aqui em São Paulo e enfrente todos os grandes, mas imagine o desequilíbrio que isso pode gerar, né? O Bahia vindo a São Paulo e jogando contra os 5 times aqui do estado, descendo para Rio Grande do Sul, enfrentando de uma vez seguida o Grêmio e o Internacional. Essa adequação de tabela por uma questão geográfica pode realmente causar um desequilíbrio. E sem torcida também, né? Vai ser um campeonato bem diferente, a gente vai enfrentar situações novas, muito distintas daquelas que a gente conhece, vai ser uma adaptação completa, um momento diferente realmente que a gente está vivendo e que precisa do entendimento e o bom senso de todos. Será que será dessa forma? Tomara que sim, vamos aguardar. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda, tem que voltar o Paulistão, tem que voltar o Brasileiro, de que forma tem que voltar o Campeonato Brasileiro. Estou esperando seu comentário aqui, inscreva-se no canal e vamos juntos. Até a próxima. Tchau!